Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Flamengo ganhando dinheiro com venda de 50% de um volante. Você lembra do Igor Jesus? Volante, categoria de base, fez bons jogos nos tempos do Tite, mas de uma hora para outra caiu de moral com o Tite, não foi mais utilizado, foi vendido para o Estrela Amadora de Portugal. Pois é. Sabe o que aconteceu? Ele foi vendido pelo Flamengo em agosto, hein? Ou seja, meses atrás. Sabe o que aconteceu? O Los Angeles Galaxy, time da MLS, acertou a compra de Igor Jesus junto ao Estrela Amadora de Portugal. O time da MLS vai pagar 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do volante. O Flamengo era dono ainda de 50%. Estrela Amadora comprou 50%, o Flamengo manteve 50%. O Flamengo era dono de 50% e vai receber metade desse valor, ou seja, em torno de 12,5 milhões de reais. O Estrela Amadora, dono de 50%, vendeu 40% e vai manter 10% de Igor Jesus. Ou seja, vamos lá, o Fla, em agosto, tinha vendido 50% de Igor Jesus para o Estrela Amadora por 2 milhões de euros, em torno de 12 milhões e meio de reais. Ao todo, Igor Jesus renderá ao Flamengo nessa história toda 25 milhões de reais na conta do Flamengo. O Flamengo sabe fazer dinheiro e vários jogadores saem do Flamengo com esse modelo de negociação. Daniel Cabral está em Portugal também, assim, o Flamengo ainda é dono do percentual dele. O atacante André Luiz, tem vários outros jogadores, o zagueiro Gabriel Noga, vários outros. Então, é um modelo de negociação que dá muito certo, porque o Flamengo, ele revela muitos jogadores. Jogadores que não têm espaço no time profissional, por motivos óbvios, mas que têm potencial e podem render em outros mercados, e rendem, sobretudo, no futebol português, porque lá é mais fácil a adaptação por conta da língua, enfim, o futebol português é um bom destino para jogadores como o Igor Jesus, jogadores que se destacam e com isso são vendidos, negociados para um clube português. Vamos agora falar da entrevista coletiva de José Boto. Tem muita coisa nessa entrevista coletiva, muita informação. Ele falou muito bem, gente, ele falou muito bem. Eu tive uma sensação muito boa na entrevista coletiva dele, uma energia boa, porque ele chegou sabendo do desafio que ele vai ter pela frente. É o maior desafio da carreira dele, sem sombra de dúvidas, isso aí, ele mesmo sabe disso. Sabe por quê? Nos outros lugares que passou, embora a cobrança tivesse sido grande, como foi no Benfica, no Shakhtar, lá ele não era o principal homem do departamento de futebol. Aqui no Flamengo ele vai ser o principal homem. É ele que vai tomar todas as decisões. É ele que vai ser o responsável por blindar o departamento de futebol do Flamengo. E já nessa primeira entrevista coletiva, ele já teve que descascar o primeiro abacaxi, que foi a situação do Davi Luiz, que vocês sabem muito bem. E ele disse, abre aspas, rebatendo o ex-zagueiro do Flamengo: conheço as pessoas que lidam com o Davi há muitos anos. Eu estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com o Felipe Luiz, comuniquei pela manhã muito cedo às pessoas competentes. Desejo boa sorte ao Davi, é um excelente atleta e ser humano, que seja muito feliz. É aquilo. O Davi Luiz, ele foi comunicado de maneira profissional através dos empresários. Se os empresários falaram ou não para o Davi Luiz, é uma outra história. Mas eu sabia que o Flamengo jamais ia dar esse mole de primeiro postar em rede social antes de comunicar o Davi Luiz. Eu acho que foi muito mais um erro de comunicação por parte ali das pessoas envolvidas no processo. Eu, se eu fosse presidente do Flamengo, eu ligaria diretamente para o Davi Luiz? Sim. É obrigado a fazer isso? Não. O Flamengo hoje é muito mais profissional? Sim. Tanto é que entrou em contato com o empresário do atleta. Ah, mas poderia ligar para o jogador. Gente, vou dar um exemplo aqui, no Botafogo, no rival aqui do Flamengo. O técnico Arthur Jorge tem uma relação maravilhosa com todo mundo do Botafogo. Quem comunicou ao Botafogo que o Arthur Jorge vai aceitar a proposta do Catar foi o empresário. O Arthur Jorge em nenhum momento pegou o celular e ligou. Por quê? Os empresários trabalham para as pessoas. Se eu tiver que ligar e receber ligação, por que eu vou ter um empresário? Fala para mim. Ou vocês acham que o empresário trabalha de graça? Não, o jogador ele paga, o técnico ele paga. Então é assim que funciona. José Boto também falou sobre a manutenção
do Felipe Luiz e disse o seguinte: a escolha foi de minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada Scout de Treinadores. Tínhamos uma linha definida de como queríamos jogar. O dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA e criamos um Scout de Treinadores, uma lista com esse DNA. O Felipe foi uma escolha minha e se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso, disse o Boto, e ele acrescentou sobre esse assunto: se o Felipe falhar, o culpado serei eu. Toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos, sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive carta branca do BAP para que, se achasse que deveria mudar o treinador, mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei. Do Felipe Luiz, vi uma entrevista. Depois, o contato diário tem confirmado isso. É algo que posso me orgulhar. Nos jogadores nós falhamos, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores normalmente não erram. O Felipe vai ser um treinador top mundial. Lancei treinadores como Luiz Castro, como De Zerbi, que é o italiano que está no Olympique de Marseille, e o Felipe está na linha deles. Olha. E o José Boto falou também sobre o atacante Lassina Traoré, ou Traoré, como você quiser pronunciar, você tem esse direito. Atacante do Shakhtar, vamos lá. É um jogador que conheço muito bem. Quando estava no Shakhtar, compramos do Ajax com 18 anos por 10 milhões de euros, quase 65 milhões de reais. É um jogador em que pensamos e está em análise, como muitos outros. A posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. Pode ser um nome conhecido, mas pode ser menos conhecido. Normalmente os nomes conhecidos são para agradar a torcida. Queremos alguém com rendimento. Lembrando, o Firmino é um desses nomes e a gente vem mencionando isso, informando isso já há alguns dias. A partir do dia 18, ele continua aqui, a partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou que eu seria o diretor de futebol, converso todos os dias com o Felipe Luiz. O elenco tem uma qualidade enorme, sabemos que temos que fazer alguns ajustes e serão feitos no tempo que nós achamos que será ideal para o Flamengo. Não para agradar a torcida e a imprensa. Quero a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Ele também falou sobre vazamento de informações. Uma das coisas que discuti com o BAP é fechar o CT. Acabou a visita de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Sei que as pessoas gostam, mas isso vai acabar. Nas viagens também vai acabar, ir no mesmo avião ou no mesmo hotel, pessoas que não têm a ver com futebol. Foram as primeiras medidas que tomei. Só entra aqui quem tem a ver com futebol. Depois, se começar a vazar as coisas, só com as pessoas que estão aqui. Vamos averiguar. Rapaz. Brasileirão será prioridade, José Boto? Ele respondeu: dos lugares de onde vem, o campeonato é o mais importante, mais que a Copa. Talvez a Champions seja o mesmo nível, mas no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. Temos que ter um elenco e a mentalidade de que vamos para ganhar tudo. Se por um motivo tivermos que priorizar algo, vai ser sempre o Campeonato Brasileiro. Palmas para José Boto, é assim que funciona. Tá vendo, Marcos Braz? Tá vendo, Rodolfo Landim? Era só fazer o básico, feijão com arroz. Se tivesse feito o básico, feijão com arroz, talvez hoje o Flamengo fosse o atual campeão brasileiro. Mas não optaram dessa forma, priorizaram as Copas. Uma coisa que eu gostei também, tá? José Boto sozinho, sem aquele monte de papagaio lá, sabe? Papagaio de pirata, aparecendo. Era Rodolfo Landim, era o CEO, era isso, era aquilo, era todo mundo. Aí chegava lá, o José Boto falava, exemplo, aí alguém ia chegar lá: faço das palavras de José Boto as minhas. Era sempre esse discurso. Acabou. Quem tem que aparecer é a pessoa na apresentação. É isso. Óbvio que, eventualmente, em determinado momento, o presidente, no caso o BAP, pode aparecer para dar justificativas à torcida, não à imprensa. Mas gostei da apresentação. E vocês, o que vocês acharam do José Boto? Eu gostei demais, chegou muito bem. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Valeu, galera. Beijo para vocês, forte abraço. Para quem não assistiu o vídeo de amanhã, já um feliz ano novo, mas amanhã a gente tem vídeo aqui no canal. Tamo junto, o trabalho não para.